Como eu disse, há uma voz profética neste lugar. Deus tem enviado seus profetas, Deus tem falado. E Deus tem declarado bênçãos sobre a vida de cada um. E ele diz que o valente ouve a palavra e obedece. A palavra de Deus, ela é importante demais na nossa vida. Ela é um direcionamento, é um escudo. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. E ela faz o efeito que ela tem que fazer. Ela chega onde ela tem que chegar. Mas eu quero retratar um pouco desta passagem. Os príncipes de Judá e os capitães de Judá e o resto do povo de Judá, ou seja, de muitos que já tinham poucos, chegam até o profeta Jeremias e diz: Jeremias, profeta, ora ao Senhor por nós, para que Ele nos ensine o caminho e o que devemos fazer. Faça isso, profeta. Ore para o seu Deus, para que Ele ensine, para que Ele nos direcione, porque nós queremos tomar um rumo, queremos um caminho. E aí depois ele diz assim: não, ó profeta, ore para o nosso Deus. Muitas vezes as pessoas colocam que o Deus é só nosso. O Deus é o Deus de toda esta nação. Mas aí eles chegam ao profeta e o profeta diz: tá bom, vou orar por vocês. Eu quero voltar no capítulo 42, eu quero ler do versículo 1 ao 5, que diz assim: então chegaram todos os príncipes dos exércitos, Joanã, filho de Careá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias o profeta: cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus, por todo este resto, porque de muitos restamos poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhes o profeta Jeremias: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vou declarar, não vou ocultar nada. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar nós, o Senhor teu Deus. Versículo 6, seja ela boa ou má. Diga boa ou má. Seja ela boa ou má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Dia desse uma irmã da igreja cutucou uma outra irmã e disse assim: o pastor vai ler a Bíblia inteira? A nossa pregação é na palavra. Nós lemos praticamente um capítulo, né? E não... nós temos que buscar na palavra de Deus. Nós temos que buscar a nosso Deus. E aqueles homens, aquele pouco povo que restava, procurou o profeta, para que ele orasse ao Senhor, e que eles dessem um direcionamento. E a resposta de Deus está no versículo 10 e versículo 11 e 12. Se vocês ficarem nessa terra, eu vou edificá-los, e não derrubarei vocês, e vos plantarei, e não vos arrancarei, porque eu estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não tema o rei da Babilônia, a quem vós temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco, para vos salvar, por vos fazer livrar das suas mãos, e vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós, e vos faça voltar à vossa terra. Deus deu direcionamento. Fica onde você está. Eles estavam na Babilônia. A Babilônia, eles eram cativos. Eles eram escravos na Babilônia. E eles queriam sair da Babilônia e ir para o Egito. Quem lembra alguma coisa sobre o Egito aqui? Levanta a mão, diga amém. Lembra? O Egito escravizou o povo de Israel muitos anos, muito tempo. E eles queriam voltar para o Egito. Ou seja, eles queriam voltar para o mundo.
O Senhor nos tirou de lá do mundo e nos colocou diante da sua gloriosa luz. E aí eles estavam na Babilônia cativos e queriam sair de lá e ir para o Egito, ao invés de eles esperarem a ordem de Deus, e Deus ia encaminhá-los para o lugar que Deus tinha reservado para eles. Eu preciso me posicionar com relação à palavra de Deus. Eu preciso me posicionar com relação à palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus, nós temos que fazer o abecedário do crente, obedecer. E nós temos que obedecer, tomar uma posição. Ou eu fico no mundo, ou eu fico aonde o Senhor me colocou. E aí eu preciso fazer conforme a palavra. É boa ou má, eu vou obedecer. Deus não tem coisas ruins para os seus filhos, Deus tem coisas boas para os seus filhos. Mas muitas vezes nós interpretamos a palavra como se dizendo, eu queria outra coisa. A palavra do Senhor, Ele tem caminhos para nós. Ele tem o sim, Ele tem o não e Ele tem o espera. Espera, irmã. Confia no Senhor e Ele fará todas as coisas. Tem alguém aí? Quem está me ouvindo? Quem está entendendo? Obedeça, se posicione. O religioso, ele vem à igreja e ele senta, e aí o profeta fala, a palavra do Senhor fala, se é de acordo com o que ele quer, tudo bem, se não é, ele diz assim, não serve para mim. Isso é religiosidade. O cristão, ele senta e ele sabe que a igreja é lugar de direcionamento, de propósito, e ele tem que vir à igreja, e a igreja tem que sentar e ouvir a palavra do Senhor, seja boa ou má, faça conforme a palavra de Deus, obedeça, posicione-se. E o povo de Israel tinha que se posicionar. Dependendo do que a palavra falar, eu vou fazer. Não. O que a palavra me disser é palavra de Deus. O que Ele falar, eu farei. E eu tenho que crer na palavra do Senhor. Eu tenho que tomar posse da palavra do Senhor. E aqueles homens chegaram ao profeta e disseram, profeta, se Deus falar, seja boa ou má a palavra, nós vamos fazer. E aí eles tinham que se posicionar. E esse posicionamento nosso é também. Você tem que se posicionar, você não pode ficar em cima do muro. Eu costumo dizer que quem está em cima do muro é capaz de cair, quebrar a cara. E às vezes não sabe nem para que lado está caindo e quebra a cara. Mas tem que haver um posicionamento. Quem é cristão aqui, diga amém. Faça conforme a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um pé no mundo e um pé na fé em Deus não pode. Um pé no mundo e um pé na igreja, não. Ou os dois no mundo ou os dois na igreja. Eu preciso me posicionar. A igreja é lugar de confronto. Você não vem aqui para conforto. Muito embora essa igreja é maravilhosa, né? As cadeiras até são confortáveis. Você tem aí ventiladores, aqui é um conforto. Por muitas que a gente vê por aí, isso aqui é um conforto. Isso aqui é bênção de Deus. Nós somos uma comunidade com 21 anos e 4 comunidades, e as 4 são nossas. Sede própria, não pagamos aluguel. Então você vem aqui, é confortável, mas você vem aqui para ser confrontado através da palavra do Senhor. Ou você tem um pé aqui, ou você tem um pé lá no mundo. Ou você tem um pé na Babilônia, ou você tem um pé no Egito. Sabe o que é isso? Desânimo. O desânimo tem sido uma arma poderosa contra o valente. Quantas pessoas desanimando? Porque não vê perspectiva. A perspectiva chama-se Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você crer, verás a glória de Deus. Não é assim que diz a palavra?
Quantos desanimados, quantos que param no meio do caminho. E o desânimo, quando você luta contra essa arma, é declarar guerra ao inferno. Quando você luta contra o desânimo, que o desânimo quer nos levar de volta à escravidão. O desânimo quer levar-nos de volta a ser escravos. Não desanima não, confia nele, ele vai fazer todas as coisas. O correto não é voltar à escravidão. O correto é voltar ao primeiro amor. Você lembra do primeiro amor? Você lembra quando você aceitou o Senhor Jesus? Continua, fica firme. Então, o desânimo nos deixa de fazer parte do exército de Deus. Nós fazemos parte de um exército. E não fazer parte do exército é estar a favor do inferno. E nós temos que lutar contra o inferno. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades e principados malignos nos lugares celestiais. Quem já ouviu isso? Amém. Porque aí nós começamos a lutar contra os nossos irmãos, né? Contra o vizinho, porque ele não tem a mesma pegada política que nós, porque ele não acredita na mesma fé que nós. Não, nossa luta não é contra ele, não é contra a carne ou sangue. Nossa luta não é contra esse político que é corrupto, não. Nossa luta é contra potestades e principados malignos. E nós não podemos estar desanimados. Nós temos o Senhor Jesus na nossa vida. O desânimo não quer que você ouça a voz do Senhor. O Senhor chama o seu povo. E saber que Ele é conosco. Você fica desanimado e você já não ouve mais a voz do Senhor. Você já não ouve mais a palavra de Deus. O desânimo não quer que você seja preparado para a guerra. Não sei se vocês sabem, mas estamos em guerra, sim ou não? Sim. Constante. Há uma guerra. Acabei de falar que nossa luta não é contra a carne ou sangue, nós estamos em guerra. O desânimo não quer a palavra profética. E o desânimo nos faz esquecer a fé. Então, foi um parênteses aí para você estar firme. E o ânimo, não adianta eu falar para você assim, eu vou pôr ânimo na sua vida. Não, o ânimo é interno, é nosso. Deus nos dá a palavra, Deus nos mostra o caminho, Deus nos mostra o propósito, e nós aqui vamos em frente, porque o ânimo está em nós, é dentro. Então se você se desanimar, você vai parar no meio do caminho, volta à escravidão, volta nos mesmos problemas de antigamente, e aí parece que as coisas pioram e vão piorar, mas eu quero dizer para você, o desânimo cai por terra em nome do Senhor Jesus. O povo, vamos voltar ao povo de Israel, o povo de Judá, os príncipes que chegaram ao profeta. O povo não acreditou nas palavras do profeta. Olha que terrível. Você pede para o pastor Marco, pastor, ora por mim. E vê o que o Senhor quer para a minha vida. E aí o pastor Marco diz para você, Deus quer isto para você. Você fala, não, isso aí não é a palavra de Deus para a minha vida. Ué, por que duvidas? Então por que pediu? E o povo foi lá, as pessoas foram lá, os capitães foram lá, e chegaram e falaram assim, não, eu não acredito nas palavras do profeta. Essas palavras não são de Deus. Capítulo 43, versículo 2. Então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias, tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entrei no Egito para lá peregrinares. Então os homens soberbos disseram, olha, o profeta mentiu. Deus não falou com o profeta. O que o profeta está falando é desejo dele. É desejo dele. E isso era aquele povo falando. Isso era aqueles homens capitães falando, olha, profeta, você está mentindo. O povo não obedeceu.
A palavra do profeta era a palavra de Deus. Deus tinha falado para eles: olha, não volte ao Egito. Vocês estão na Babilônia, fiquem aí. Vocês estão passando aí, fiquem aí, porque eu vou ordenar ao rei da Babilônia para soltar vocês. Eu, o Senhor, estou contigo. E eu vou ordenar para que ele solte vocês. Mas deixa eu agir. A palavra do Senhor diz que agindo eu, quem impedirá? E o povo não obedeceu e volta para o Egito. 43 versículo 7 diz assim: entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Tátinis. O Egito nos aprisiona. O Egito é o mundo. Essa sociedade falida que tem aí fora. Isso é o Egito. O Egito é o pecado. A palavra do Senhor diz que o pecado é de tão de perto que nos rodeia de perto. Isso é o Egito. E o povo de Israel queria voltar para lá. Eles queriam voltar para o Egito. O Egito era o cativeiro. Mas eles já estavam cativos lá. Mas Deus já tinha dado a ordem da libertação. Deus já tinha dado a ordem do livramento. Ele daria a ordem para o rei da Babilônia: solta o meu povo. A ordem está dada. A sua família tem livramento e tem a libertação do Senhor. A ordem está dada. Solta a minha família do cativeiro. Solta essa família do cativeiro. Solta meus filhos do cativeiro, porque são meus. E o povo começou a murmurar contra Deus e reclamar contra Deus. O Egito nos faz pensar que o que eu já tenho está bom. Eu ouvi o pastor Marcos fazendo uma pregação igual, falando sobre isso. Tá bom para mim. Eu não preciso ser dizimista, porque para mim tá bom. O que eu tenho já tá bom. Tenho meu carrinho, tenho minha casinha. Eu não preciso estar todo dia na igreja, porque tá bom para mim assim, tá legal, tá confortável. Se ouvires e creres, comereis o melhor dessa terra. Deus tem muito mais para nós, irmãos. Posso ouvir um amém? Deus tem muito mais para você, meu irmão. Deus tem muito mais para você, minha irmã. Não é pouco, não. Tem muito mais. Muito mais. As portas estão abertas. Toma posse. Não, para mim tá bom. Tá legal, esse meu emprego tá legal. Tá tudo jóia. Não preciso me esforçar mais. A palavra do Senhor diz: esforça-te e tem bom ânimo. Não deixe o desânimo entrar na sua vida. Esforça e tem bom ânimo. Quando eles saíram do Egito, o povo de Israel, quando sai do Egito, eles começam a reclamar que não tinha pão. Deus faz o quê? Envia pão. Aí eles começam a reclamar que não tem carne. Deus derruba as cordonizes e tinha carne. Eles começam a reclamar que no deserto, começam a pensar que no deserto é quente. Eu já estive no deserto, onde eles andaram, chega a 50 graus durante o dia. Que faz o Senhor? Coloca uma nuvem sobre o povo, para que o sol não os queimasse. E à noite é frio, chega a 0 graus, porque é tudo descampado, é vento. Deus colocava uma coluna de fogo para os aquecer e os iluminar. Diga: Deus tem grandes coisas para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Ele vai prover todos os meios. Deus é provedor, é protetor, é maravilhoso, é poderoso. Basta crer. Confiar na palavra, crer na palavra do Senhor. Era simples para o povo de Israel. Fica aí quietinho. Eu vou te edificar, eu vou plantar, eu vou estar com vocês. Fica aí, obedeçam a minha voz, obedeça a voz do Senhor. Se Ele está dizendo para você ficar, fica aí. Haverá bênção sem medida para a sua vida. O Egito nos impõe castigos. Quando o povo de Israel, lá no começo, quando Moisés começou a falar com o povo,
E o povo começou a orar e pedir para o Senhor, para que o Senhor os livrasse do Egito. Olha, eles pediram para o Senhor livrar do Egito e agora eles queriam voltar para o Egito. Né? É a mesma coisa, eu vivo há 30 anos na obra do Senhor, agora eu quero voltar lá para o mundo, porque eu cansei de ser crente, de ser cristão. Não. E o povo de Israel estava querendo isso. E lá no Egito, lá no começo, quando eles eram escravos mesmo, o que acontecia? O faraó começou a ouvir, disseram para ele: faraó, os caras estão orando. Faraó, os hebreus, eles todo dia eles param de trabalhar, eles vão orar, eles estão bem. O que faz faraó? E diz assim: bom, como é que acontece lá? Bom, nós levamos a palha, eles amassam o barro, faz a pedra para fazer as construções. Aí quem que leva a palha somos nós do Egito? Não, quem vai levar a palha agora, quem vai buscar a palha é o povo de Israel. E diminui a ração deles, que eles têm que trabalhar mais, comer menos, dormir menos e fazer mais coisas. É isso que o Egito, é isso que o mundo faz. É isso que o mundo traz nas costas daquele que segue o mundo. Quantas pessoas que nós vemos e nós perguntamos: aí, escuta, o que houve? Não vem mais à igreja aí? Não. Desculpa eu falar de igreja, irmão, mas eu vivo. Nós vivemos a igreja de Cristo. E muitas pessoas falam hoje assim: eu não preciso de ir à igreja, eu vou na internet. Tá bom. Até o apóstolo está postando todo quarta e domingo, ele posta e faz lá o Facebook ao vivo e você assiste o culto. Mas você tem que congregar. É aqui que você recebe os propósitos de Deus para a sua vida. É aqui que tem o direcionamento para a sua vida. É aqui que Deus fala contigo. Não, Deus fala em qualquer lugar, mas aqui também. Aqui nesse lugar existe voz profética. E as pessoas: eu não venho mais porque eu estou trabalhando muito. Eu não venho na igreja porque eu tenho que trabalhar. Eu trabalho domingo, segunda, eu não tenho um tempo. A igreja não abre de segunda-feira. Irmão, nós vamos abrir só para você. Então, o Egito nos coloca cargas. Quem carregou a cruz por nós? Jesus Cristo. Seu trabalho é descansar no Senhor. Amém? Esse é o nosso trabalho. Então, o Egito açoitava o povo de Israel. E o Egito, o mundo nos açoita, nos cobra, nos escraviza, não a nós, porque nós estamos diante da presença de Deus. Saber que devemos sair do Egito, nós saímos do mundo e não vamos voltar mais, porque nós estamos diante da presença do Senhor. Voltar ao primeiro amor. Saber que estamos em guerra, mas Deus vai prover o meu sustento. Saber que nós estamos em guerra, mas Ele muitas vezes, Ele diz para nós: olha, essa guerra não é sua, é minha. Não saia daqui. Fica aqui. Poxa, mas aqui é Babilônia, nós estamos cativos, mas não são escravos, vocês são presos. Mas eu vou enviar e vou dar ordem para que o inimigo, o rei dos inimigos, libere você. Eu vou dar ordem para que aquele filho, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquela família, eu vou dar ordem ao rei da Babilônia para que liberte, porque são meus. São meus. E o povo começou a murmurar e dizer assim: profeta, isso é mentira. Isso é mentira. Eles não obedeceram à voz de Deus. Ouvir Deus falar, não fica parado, se movimenta. Toma posição, se posiciona como homem, como mulher de Deus. Você, se estiver sendo escravo, se você estiver cativo, eu quero dizer para você: Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito. Amém? Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Não murmure, não reclame. O mundo vive estressado, né? E muitas vezes a gente se vê num estresse. Cuidado. Trabalhe com isso. Se posicione. Se posicione como mulher de Deus, como homem de Deus, como uma jovem de Deus, um jovem de Deus. Creia nos seus profetas e prosperarei. A palavra do Senhor diz, segundo Crônicas 20:20, creia no Senhor seu Deus e encontrará segurança. Creia nos seus profetas e prosperareis. Amém?
Se está no cativeiro, Deus vai tirar de lá. Se a sua família está lá no cativeiro, Deus vai tirar você de lá. Ah, mas eu quero sair do cativeiro, eu vou voltar para o Egito. Lá no Egito, sabe o que tinha lá no Egito? Cebola, alho, comida rampeira, comida para escravo. Deus tem o melhor para você. Fica aí onde você está. Fica aí. Fica aí, que eu vou tirar você daí. Amém? Posicionar, tirar o desânimo e crer que o Senhor é o Senhor seu Deus. Diga assim: o Senhor é comigo todos os dias. Aleluias.